uma vez um navegador português que naufragou aqui, na praia do Rio Vermelho, Salvador, Bahia. A região era habitada pelos tupinambás, guerreiros, canibais até. Só que o nosso herói sacou a arma, atirou para o céu e os índios que não conheciam a pólvora começaram a gritar: Caramuru, Caramuru, filho do fogo, neto do trovão. Em seguida, o nosso personagem casou com a Índia, teve vários filhos e foram felizes para sempre. Gente, nunca se sabe quando acaba a lenda e começa a história. Os 500 anos desse naufrágio e principalmente o primeiro casamento de um europeu com a Índia, que provocou essa bela miscigenação no Brasil, são os temas do programa de hoje, De Lá Pra Cá. Dória é autor de vários livros e um deles tem o título Caramuru e Catarina, Lendas e Narrativas, não é isso? Tudo bem? Como é que você está, Anselmo? Tudo certinho. Prazer em te rever. Prazer é meu. Professor, conta pra gente um pouco quem foi Caramuru. A coisa mais importante é que ele é um dos pais biológicos do Brasil. Talvez o mais importante pai biológico. E não só é um fato biológico, como também um fato simbólico, porque ele representa a miscigenação brasileira. As linhas descendentes dele principais são descendentes de branco e de índia. O casamento, digamos assim, mais conhecido dele é com a Catarina, que chama de Paraguaçu. Esse nome nunca foi atestado documentalmente, aparentemente uma invenção do século XVII. Ela era chamada de a Velha Caramurua. E tem descrições bastante vívidas dela, que era uma mulher que mal falava português e que precisava, com frequência, se exprimir através de intérpretes. Um deles, um grande jesuíta, Luís da Gran. O Caramuru era galego. Galego quer dizer o seguinte: nasceu bem no norte de Portugal. Amigos meus portugueses dizem que o nome dele, Caramuru, não vem da tal história Caramuru é Moreia, como é Moreia em Tupi, não veio do nome do peixe. Viria do fato dele ter nascido numa serra lá do norte de Portugal, chamada Serra do Caramulo. Então o nome dele, na realidade, seria Diogo Álvares do Caramulo, que nasceu lá. E isso, no Brasil, teria se corrompido. Estamos aqui no belíssimo Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E ao meu lado, a coleguinha jornalista Maria Cecília Pires de Albuquerque Pena. Ela é uma das coordenadoras de um movimento que celebra os 500 anos da chegada do Caramuru ao Brasil, e ela é descendente de Caramuru. É isso mesmo? É, exatamente. Como é que você tem certeza disso? Olha, pelo seguinte, desde que eu nasci, eu ouço dizer que eu sou descendente de Caramuru e da Índia Paraguaçu, né? E à medida que eu fui crescendo, que estudava um pouco a história do Brasil, mesmo a história da minha família, meus avós, são muito ligados a isso, né? Eu sei que eu sou a 13ª geração de Caramuru e Catarina. Catarina e Diogo Álvares são o primeiro casal comprovado juridicamente, né, socialmente, brasileiro. Ele chegou em 1509, naufragado, português, de Viana de Castelo, né? Ela provavelmente deve ter nascido nessa época, em 1513, ela era muito mais nova que ele. Ele teve filhos com várias índias, mas quando ele conheceu Catarina em Itaparica, ele se apaixonou por ela. E ela, a Paraguaçu... Ele conheceu Catarina na ilha de Itaparica. Na ilha de Itaparica, porque o grupo, a tribo dela, do Tibiriçá, ia até onde é hoje o Rio Paraguaçu, a foz do Rio Paraguaçu.
E ele costumava deixar as mulheres e os filhos nas tribos, mas a Catarina não. E foi uma paixão imediata. Não, levou até para Foi com ela para França, Para né? França há 4 anos. Lá ela foi batizada com o nome de Catherine du Brésil, a mulher do Cartier, Jacques Cartier, que descobriu o Canadá, que foi a madrinha dela, o prefeito legal, da né? cidade. E casou-se na igreja de São Vicente, em Saint-Malo também. A historiadora Marina de Melo Souza é especialista em história da África. Marina, o Caramuru, esse náufrago que teria chegado em 1509 às costas do Brasil, é um português parecido com esses de quem você fala que conquistaram a África? Porque nesse tempo, né, comecinho do século XVI, a grande experiência dos portugueses em contato com povos diferentes, não europeus, era a experiência africana. E a maneira deles manterem contato com as populações africanas que eles encontram é deixar, às vezes, um marinheiro, uma pessoa que está no navio na costa. Essa pessoa aprende costumes, línguas, se aclimata, se ambienta naquele lugar, e os navegadores e comerciantes que vêm depois têm esse facilitador, né, esse sujeito que sabe as línguas, que sabe os costumes e que facilita o comércio. E o Caramuru, que é um acidente, ele não vem aqui largado por um navio, mas ele naufraga, mas ele é um europeu, é um português que aprende a cultura local, se casa localmente e fica então sendo um ponto de facilitação da relação dos portugueses que chegam depois com os nativos, né? A história do naufrágio... A história do naufrágio, a gente não sabe até que ponto que o negócio é verdadeiro. Tem que ver que esse pessoal chegava no Brasil, digamos, meio naufragado. O navio parava lá longe, na barra. Porto. Pois é, vinha um batelzinho pequeno e o cara diz assim, agora você, a partir daqui, você anda até a praia. Quer dizer, provavelmente ele chegou realmente coberto de, como é que se diz, de algas, sura, etc., que é o retrato que se dá, mas não porque ele tenha naufragado, e sim porque deixaram ele especificamente ali para ele sair e pegar a praia. É possível, é plausível que ele tivesse antes a serviço dos franceses, ajudando no comércio do pau-brasil, do que a serviços portugueses. Eduardo Bueno é o autor de Náufragos, Traficantes e Degredados. Evidentemente, um desses traficantes ou náufrago ou degredado é Caramuru. Me diga uma coisa, há possibilidade do Caramuru ter vindo num navio francês, como se fala? Olha, se supõe... O que você acha? Eu acho que veio num navio francês, sim, porque ele de tal forma envolveu a sua história em brumas e em mistérios, que se ele tivesse naufragado num navio português, ele diria, olha, eu era da tripulação do capitão X e naufraguei no navio Y ali, e ele nunca explicitou isso, né? Então se supõe que ele tenha vindo sim no navio francês e com certeza foi um navio francês que o levou de volta para a França, né, onde ele casou com a Catarina, né, a assim batizada Catarina. Ele logo pegou e voltou à matriz em 1547, quando ele recebe uma carta de Dom João III. Ele foi cooptado elegantemente pelo rei de Portugal. A carta abre assim: Diogo Álvares, fidalgo da minha casa, eu, el rei, vos envio muito saudar. Só com isso, o Caramuru, que provavelmente, eu estou falando sempre hipoteticamente, que a gente não sabe, provavelmente era uma pessoa de origens modestas, virou fidalgo da Casa Real. Português. Ou seja, ganhou um status que era um status, inclusive, muito disputado mesmo em Portugal.